O presidente da República cobra empenho de ministros para aprovação da reforma da Previdência. Direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro reuniu ministros ontem aqui no Palácio do Planalto para cobrar empenho e foco na aprovação da reforma da Previdência. No fim de semana, Bolsonaro e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, eles voltaram a se estranhar. Isso após publicação nas redes sociais. No Congresso, a reclamação é que falta empenho do presidente, falta articulação política para aprovar a matéria e falta também boa vontade por parte dos ministros para receber os parlamentares. O discurso oficial é de que acabou a troca de votos por emendas e cargos dentro do governo. Mesmo assim, deputados e senadores dizem que querem ser recebidos para que exponham suas dificuldades. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, rebate as críticas e afirma que só o ministério dele já recebeu em 3 meses cerca de 300 deputados e senadores e que só ele já teve agenda com 160 congressistas. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai explicar a reforma da Previdência aos deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e tirar possíveis dúvidas com relação à matéria. O presidente Jair Bolsonaro, ele participou de uma solenidade aqui no Palácio do Planalto e aproveitou a assinatura de contrato para a construção de novas linhas de transmissão no país para mais uma vez defender a necessidade da aprovação das novas regras. É nesse cenário que também entra a nossa proposta de uma nova Previdência, mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. O porta-voz da presidência, Rego Barros, ele explicou que o presidente hoje sabe que ele é parte da solução dos entraves para aprovação da reforma. Por isso, ressaltou que Bolsonaro vai procurar a paz e, por meio de conversas, vai tentar convencer e pode também ser convencido sobre pontos da reforma da Previdência. Ainda segundo o porta-voz, o presidente está aberto a conversar com o presidente da Câmara, por exemplo, que não haveria nenhum problema e negou que a relação entre os dois tenha azedado. Ainda de acordo com o porta-voz, o presidente se coloca ao lado do Congresso para trabalhar pela aprovação da reforma. O presidente entende, como percebe também por parte do Congresso, a perene necessidade de que isso venha a ocorrer. Nós temos 2 opções: aprovarmos a Previdência ou mergulharmos num buraco sem fundo. E este buraco sem fundo pode nos levar a uma desconstrução da sociedade, e isso nós não desejamos e temos consciência que o nosso Congresso tampouco deseja. Ainda segundo Rego Barros, o governo, ele pretende impulsionar a partir de agora a comunicação com relação à Previdência. De um lado, pretende apresentar à opinião pública de uma maneira geral os pontos da reforma e aos congressistas de uma maneira específica. De Brasília, Luciana Verdolim. Denise. O mercado financeiro acreditou nessa nova posição aí de uma tentativa de pacificação. O presidente Bolsonaro falou nisso ontem, lembrando que na semana passada nós tivemos muita turbulência no mercado, em boa parte pela sinalização de impasses entre a Câmara e o governo, o que poderia levar a atrasos na tramitação da matéria e talvez até inviabilizar. A gente vê ainda uma tentativa de acomodação que não se concretizou. Ainda há algumas lideranças aí pensando na possibilidade, inclusive, de retomar as discussões referentes à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo governo Temer. Então há toda uma preocupação ainda com encaminhamento político. Não se trata de negociata, de corrupção, não. É entendimento em torno da matéria, dos pontos. Toda essa discussão tem de ser muito produtiva para que o governo convença o Congresso a aprovar a reforma dentro do prazo esperado e produzindo os resultados esperados. Então, é fundamental que haja esse entendimento. Ontem, essa sinalização fez o mercado inverter aquele sinal negativo da semana passada, que foi reforçado pela prisão do Temer, que se temia maior repercussão política, maiores embates. Enfim, houve uma acomodação. O dólar ontem cedeu bastante, Bolsa de Valores oscilou demais, mas ainda fechou com uma leve queda. E hoje nós temos o dólar na abertura dos negócios novamente em queda.
recua 0,2%, cotação de venda do comercial em R$ 3,85. Como se vê, o mercado está aí no momento de cautela, mas apostando nessa possibilidade de entendimento e torcendo para que a reforma seja aprovada.